100 anos que quem quer casa vai ao crédito. Crédito Predial Português. Boa noite. Ainda não há solução para a crise dos reféns na Bósnia. Sérvios e comunidade internacional medem forças. Franceses e americanos estão a reforçar os seus contingentes na zona do conflito. Nas eleições regionais espanholas, o combate é entre Aznar e González. O Partido Popular é o favorito, mas o primeiro-ministro socialista já avisou que não se demite. Por cá, Nogueira voltou ao ataque ao PS, acusou Guterres de hipocrisia e lançou suspeitas sobre o financiamento da caravana socialista. Os sérvios da Bósnia já avisaram que não libertam os capacetes azuis enquanto não for garantido o fim dos raids aéreos. A NATO não promete nada e a ONU insiste que não se pode ceder à chantagem sérvia. Um verdadeiro braço de ferro que está a agitar a comunidade internacional. O presidente russo tenta a via diplomática, a França e os Estados Unidos reforçam os seus contingentes na zona. Um porta-aviões americano está já a caminho do mar Adriático e outro francês também vai a caminho. Um ministro sérvio da Bósnia ameaçou prender o porta-voz da ONU em Sarajevo em resposta às suas declarações. Aleksandar Ivanko tinha advertido os sérvios de que a utilização de observadores como escudos humanos não ficaria impune. Os últimos números apontam para 216 soldados e 35 observadores militares da ONU detidos pelas forças sérvias. O destino destes reféns depende das ações da NATO, segundo anunciou o Estado-Maior das Forças Sérvias. Enquanto houver ameaças de bombardeamento, ninguém é libertado. Mas o Conselho de Segurança da ONU não tomou nenhuma decisão quanto a novos raids aéreos. Isso depende apenas de Boutros Ghali, o secretário-geral. Para já, o porta-aviões americano Roosevelt já chegou ao mar Adriático, enquanto o Foz francês navega em direção ao mar Bósnio. São as peças do xadrez a tomar novas posições enquanto se espera os resultados da diplomacia russa. Já a seguir ao intervalo, o susto na Bienal de Cascais. Mário Soares caiu e partiu um braço. Até já. Susto na Bienal de Cascais, Mário Soares caiu desamparado quando se dirigiu ao palanque onde ia discursar. Após a queda aparatosa, o presidente queixou-se de fortes dores no braço direito, mas mesmo assim ainda dirigiu algumas palavras aos participantes da Bienal dedicada à utopia. De seguida, Soares foi para o Hospital de Cascais, onde lhe foi diagnosticada uma fratura no colo do úmero, uma lesão que vai obrigar o presidente a uma convalescença de cerca de 2 meses. A sessão de encerramento da Bienal estava quase no fim. Faltava o discurso do Presidente da República. Mário Soares subiu as escadas que dão para o palco e aproximou-se do palanque onde ia discursar. Não reparou no desnível de saída para os bastidores e caiu desamparado. Não tem importância. Soares quase desmaiou, mas nem assim abandonou a sessão de encerramento e, depois de alguns cuidados prestados por assessores, lá acabou por discursar. Sr. Presidente da Câmara, meus senhores, meus amigos, eu peço desculpa deste incidente, não vi que havia aqui um buraco e de facto havia, e eu estou um bocadinho aflito, porque tenho a impressão que não aconteceu nada de grave, mas devo ter partido ou ter pelo menos uma luxação aqui no braço direito, visto que eu não posso mexê-lo sem pena de ter uma grande dor, portanto eu não posso falar. Cá fora, o Presidente continuou a queixar-se de fortes dores no braço. Eu estive a seguir ao facto, quando o senhor se aproximou de mim, eu estive quase para desmaiar. Mas depois puseram-me água aqui, não sei o quê, e aqui na cara, e eu recuperei perfeitamente. Portanto, eu agora não tenho. Exato. Eu agora não tenho nenhum problema. Pois, a não ser uma grande dor aqui, e não posso mexer, ou não posso fazer isto, levar o braço para cima. Mário Soares seguiu de imediato para o Hospital de Cascais. Maria Barroso e a filha Isabel chegaram pouco depois, acompanhadas pelo médico particular do Presidente. A notícia da queda
Correu depressa e foram muitos amigos que vieram até ao Hospital de Cascais saber como estava Soares. Esperaram pouco. O presidente saiu 1 hora depois de ter entrado e insistiu em falar aos jornalistas que o esperavam. Meus senhores, sabem tudo já, partiu um braço, o colo do húmero, é uma coisa bastante dolorosa, como viram, enfim, foi uma queda pouco boa, pronto, está tudo bem, agora é preciso esperar e deixar consolidar, demora bastante tempo. Vou ter aqui uma coisa para vários dias. Estão as melhoras. Muito obrigado. As melhores. Em Leiria, Fernando Nogueira foi fiel à sua estratégia, ataca o PS em todas as frentes. O líder do PSD recordou as ilegalidades nos municípios socialistas e depois lançou-se nas suspeitas sobre as fontes de rendimento do PS, acusando Guterres de gastar desenfreadamente o dinheiro dos contribuintes em 2 campanhas eleitorais. Exemplos que serviram também a Nogueira para justificar a sua batalha pela transparência. Um apelo inicial aos autarcas social-democratas do país, para que não cometam os erros de alguns municípios socialistas, para que sejam transparentes, para que se dediquem à causa social-democrata. O resto da mensagem nogueirista é feita de ataques à hipocrisia do PS e do seu líder. Eu preciso de vós, preciso da vossa ajuda, para explicar aos portugueses que cada promessa que o líder do Partido Socialista faz custa dinheiro. Cada promessa que se adianta tem um preço. E é bom que confrontem os portugueses, aqueles que pagam os impostos. Um discurso eleitoralista depois de ter visto publicadas as respostas que deu aos jornalistas do Expresso. Um discurso tão suculento não precisa de mais... Eu já disse o que tinha a dizer lá dentro. Nós viemos tão longe, nem uma palavra. Fim de tarde com a classificação dos autarcas a Fernando Nogueira. Eu gostei muito, foi mobilizadora e motivadora e tem vindo a melhorar ao longo dos tempos. Eu acho isso mesmo. Se não passamos a chama, tem aquela passado, não é? Por hoje a chama foi dirigida sempre na mesma direção. Nogueira quis queimar, é ele quem o diz, as asas da fantasia de António Guterres. Nogueira quis saber quem está a pagar a caravana do PS e a resposta de Guterres não tardou. O líder socialista garantiu que é o partido que está a pagar a iniciativa e disse que o PSD, antes de atirar pedras aos outros, devia olhar para si. O contra-ataque de Guterres durante mais uma etapa da volta a Portugal socialista. Hoje a caravana parou em Braga para falar à juventude, depois de uma passagem pelas terras esquecidas do Barroso. O desporto rei entre agentes do Barroso, como lhe chamou o presidente da Câmara de Montalegre. Uma chega de bois em honra do engenheiro Guterres, que acaba com um animal derrotado na água e quase acaba mal para um operador de câmara. A fuga ao touro enraivecido, uma tradição que Guterres pôde apreciar nas esquecidas terras do Barroso. 135 aldeias dispersas por 810 km², com um orçamento miserável. Foi a definição feita pelo presidente da Câmara de Montalegre, que se queixou a Guterres da falta de apoios do governo. O secretário-geral socialista pegou na deixa. No futuro, com o apoio do Governo Central, melhor ainda do que no passado, abandonados pelo Governo Central, possam fazer do Barroso uma região das mais ricas e das mais fortes do nosso país. Esperança para agentes do Barroso, esperança para os jovens socialistas que foram até Braga ouvir António Guterres. Educação, emprego, habitação para os jovens casais, serviço militar. São problemas horizontais a merecer a atenção de um futuro governo PS. O que importa não é saber qual o nome dos ministérios ou das secretarias de Estado, o que importa é saber quais as medidas que vão ser tomadas para que os problemas dos nossos jovens que hoje enfrentam com enorme insegurança o futuro se possam resolver ou minorar e para que eles possam acreditar que quem está no poder está em diálogo com eles, ajudando-os a resolver os seus problemas. Vê a juventude como um setor autónomo, como por exemplo no Ministério, integrado no Ministério da Juventude? É evidente que a juventude tem problemas horizontais que atravessam toda a sociedade e toda a ação governativa e por isso é bom que haja uma figura responsável pela coordenação dessas políticas. O Ministro da Juventude, autónomo? Em matéria de estrutura, se é Ministro, se é Estado de Estado, isso é uma coisa a ver mais tarde, não é isso que nos preocupa agora. Braga em festa de juventude socialista.
Carlos Carvalhas quer a reforma antecipada do Ministro das Finanças. O secretário-geral do PCP está escandalizado com o processo de privatização da Petrogal e exige o afastamento imediato de Eduardo Catroga. Para Carvalhas, o decreto, que vai permitir aos acionistas privados da Petrogal poupar 14 milhões de contos, é um bom exemplo de saque do património público. Contra o último passo da privatização da Petrogal, Carlos Carvalhas está escandalizado com o decreto do Ministro das Finanças que vai permitir aos acionistas privados da Petrogal poupar a módica quantia de 14 milhões de contos e propõe a reforma imediata de Eduardo Catroga. O Sr. Ministro das Finanças devia ser reformado já, antecipadamente, e certamente que ficasse com o salário que tem, isto é, a reforma que tem hoje reformada, isto é, os 30 contos, seria muito bom para ele perceber o que eram as dificuldades. Mas Carvalhas aproveitou para dar a sua lição de transparência ao PSD e ao PS. Zangaram-se as comadas e descobriram-se as verdades, porque o Partido Socialista também tem telhados de vidro, como se viu. Aliás, o próprio porta-voz do Partido Socialista foi acusado, e com documentos, de que quando o Partido Socialista esteve no governo fez o mesmo. Ataques de pré-campanha no encerramento do encontro distrital de Setúbal da CDU. Amanhã os espanhóis escolhem os novos representantes municipais e de 13 comunidades autónomas. Hoje foi dia de reflexão depois de uma batalha eleitoral dura que acabou ontem à noite em Madrid com comícios do Partido Popular e do PSOE. José María Aznar pediu uma vitória clara e González foi avisando que em caso de derrota não se demite e que vai governar até 97. Vou parar. Venha para cá. O que é preciso é animar os espanhóis. Os socialistas sabem disso e prepararam uma primeira parte de festa com ritmos brasileiros a criar a expectativa necessária para a entrada triunfal do líder. Felipe González, sem o luxo e a grandiosidade dos comícios passados, veio à estação principal de Madrid para apelar à luta contra a abstenção. Una cosa se ha hecho inteligentemente la derecha en esta comunidad y en otra. Agrupar todo el voto en torno al PP. Eso sí lo ha hecho. Y nosotros tenemos que pedirle a nuestros conciudadanos que hagan lo mismo por sentido común, que agrupen el voto en la única izquierda real que existe en nuestro país. Críticas ao Partido Popular e à Esquerda Unida antes de justificar a crise e fazer promessas de recuperação. Empiezan a crearse desde principios de año 1000 puestos de trabajo diarios, que esto pasará en el 95 y mejorará en el 96 y también será así en el 97. Ya os lo dije en el año 93 cuando nos reunimos el día 4 de junio. Le daremos la vuelta a la crisis, volveremos al crecimiento e volveremos ao desarrollo. Um discurso que soou mal aos trabalhadores das galerias Preciados, com salários em atraso e à beira do desemprego. Fora do recinto, eles responderam sempre com a mesma palavra. Críticas que não chegaram à tribuna do orador, pois 15 mil pessoas gritavam ainda mais alto o seu apoio ao presidente do governo. A festa dos socialistas a chegar ao fim aqui em Madrid. Felipe González vai agora para Sevilha com toda a caravana socialista. Mas a festa vai continuar na capital espanhola, desta vez com José María Aznar e o comício do Partido Popular do outro lado da cidade. E enquanto Felipe foi a Sevilha, os populares trouxeram as sevilhanas a Madrid. O pavilhão dos desportos da capital foi pequeno para receber mais de 20 mil pessoas. Um espetáculo cuidado ao pormenor para engrandecer a figura destas eleições. José María Aznar, transformado em estrela mediática e com o discurso que os espanhóis querem ouvir. Todo el mundo quiere tocar al Partido Popular. Todo el mundo quiere saber del Partido Popular. ¿Por qué? Porque todos los españoles saben que el gobierno de Madrid es del Partido Popular y que el gobierno de España va a ser del Partido Popular. Todos los españoles lo saben. Depois foram as acusações à ETA e o apoio aos soldados espanhóis na Bósnia. Um discurso só de palavras positivas para convencer a geração da Renta Guapa que, desiludida com os sucessivos governos socialistas, enche agora os comícios da direita. João Lino Faria e Paulo Cepa, SIC, Madrid. Ficou com as últimas notícias, mas a informação não para e regressa amanhã às 9 com Miguel Sousa Tavares e a equipa do Jornal da Noite domingo. Boa noite e até amanhã.